Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse segundo episódio da nossa série de forças, onde eu vou explicar para vocês o começo da mecânica newtoniana em casos simples, né, no começo, eu vou falar para vocês de um tipo específico de força que a gente encontra no nosso dia a dia, no quesito exercícios de física ou também no nosso dia a dia comum, que é a força gravitacional e o peso. Ok? No final desse vídeo, eu quero que vocês saiam entendendo literalmente, explicitamente a diferença entre uma massa e um peso de um corpo. Ok? Vocês têm que entender que a massa, então se temos um corpo aqui, a massa é uma característica do corpo em si, ok? E o peso é uma característica do ambiente que o corpo se situa, ok? Então, o peso desse corpo vai ser diferente na Terra, né? Então, na Terra temos uma gravidade diferente, então temos a aceleração g que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. E na Lua, o corpo vai possuir a mesma massa, só que uma aceleração de gravidade diferente, g, que eu acho de cabeça, não tenho certeza, vai ser 1,16, mais ou menos, metros por segundo. É mais ou menos um sexto, 1,16, mais ou menos. Ok? Então, vocês entendam que a massa é uma característica interior do corpo, então todo o corpo possui uma massa própria, já o peso vai depender do ambiente. Eu vou explicar matematicamente por que depende do ambiente. Então, suponhamos um corpo, ok, de massa m que está caindo. Ele está em queda livre. Caso vocês não saibam o termo queda livre, vê meu vídeo de queda livre. Ele está em queda livre, a gente supõe que não tem atrito com o ar, não tem aderência nenhuma, não, né, ele está caindo livremente, ok? Vamos fazer primeiro um, vamos avaliar quais são as forças que o corpo está sendo submetido, ok? Então, a única força que ele está sendo submetido é a força de gravitação, Fg, que é para baixo, ok? Então, a Terra está aqui, ok? Então, temos a nossa Terra aqui. A gravidade puxa os objetos para dentro da Terra, né? Para o sentido da Terra aqui. Então, se a gente bota um eixo y para cima, Fg vai ser dirigido para baixo. Ok? Então, se a gente aplicar a segunda lei de Newton, vamos ter que é menos Fg, isso daqui já em projeção em y, porque é o único caso que a gente quer estudar, menos Fg vai ser igual a m vezes, e qual que é a aceleração da gravitação da Terra? Ela também está direcionada para baixo, g. Então, vai ser m vezes menos g, ok? Então, isso implica que a força de gravitação é igual ao produto m vezes g, ok? Então, esse é o primeiro ponto muito importante, é saber que a força de gravitação que um corpo é submetido, obviamente se não tem nenhum atrito, né, vai ser simplesmente igual a massa desse corpo vezes a aceleração da gravidade. E é por isso que, obviamente, o peso vai depender da situação, porque g ele vale 9,81 na Terra, ou ele vale 1,16, valor a ser verificado na Lua, por exemplo. Então essa força de gravitação depende do planeta onde você se situa. Como é que isso impacta a questão do peso? Então a gente supõe que temos um corpo, ok? De massa m, então temos um ser humano de massa m, ele está em cima de uma balança, ok? Qual que é a diferença aqui? A diferença é que o corpo está em repouso, ok? Então, em repouso, o corpo está parado, ele está em cima da balança, a balança se submete à força de gravidade, né, à aceleração da gravidade da Terra e o peso dessa pessoa, ok? Então, a gente vai ter o peso, que é o nosso P, ok? E a nossa aceleração G aqui, perfeito? Então, essa aceleração G, temos a força de gravidade, então temos todos os valores. O que muda o fato dele ser em repouso é que a aceleração vai ser nula. Ok? Então, se a gente bota o eixo y para cima, né, e a gente aplica a segunda lei de Newton, a gente vai ter a força, né, o componente da força em y, que vai ser igual a massa vezes a aceleração de componente em y. Ok? Quais são as forças que são avaliadas aqui? Então, temos o nosso peso, que é o nosso P. Então, vamos ter P menos a nossa força de gravitação. Por que menos? Porque ele está dirigido para baixo, a nossa força de gravitação. Então, vai ser menos Fg, que vai ser igual a massa vezes a aceleração em y. Só que o corpo está em repouso. Então, se o corpo está em repouso, a aceleração é zero. Então, vai ficar vezes zero. Então, isso implica que o peso vai ser igual à força de gravitação. Ora, a gente demonstrou anteriormente que a força de gravitação é igual a massa vezes g. Então, o nosso peso igual a massa vezes g. E é por isso que o nosso peso é diferente na Lua
do que na Terra. Ok? É muito importante você saber que em física, então, tipo, no dia a dia a gente fala peso, então eu peso 83 quilos, por exemplo, quilogramas, só que em física isso é errado. A gente fala que a gente tem uma massa de 83 quilogramas e o peso, a unidade do peso vai ser em Newton. Porque em Newton, veio o vídeo anterior, temos massa vezes aceleração, ok? Então temos quilogramas vezes metro dividido por segundos ao quadrado. Então um peso em física é expresso em newtons. Ok? Então esse foi o vídeo de hoje. Vídeo bem simples, só para vocês entenderem essa noção. Obviamente eu vou falar de outros tipos de forças específicas antes da gente começar noções um pouquinho mais complicadas. Ok? Então muito obrigado por ter assistido.